Olá meninas, boa tarde. Estamos aqui para gravar a aula de vocês sobre calos e calosidade. É um prazer estar trabalhando com vocês, nessa nova disciplina aí de vocês, onde a gente vai estudar algumas patologias, dos pés. E nessa disciplina dessa unidade, que é patologia 2, nós iremos estudar calos e calosidade, onicólise, onicofose, tinea pés e formatos de unhas. Então, assim, todos esses assuntos a gente vai ver nessa disciplina, tá? É um prazer estar com vocês. E aí a gente vai ter as nossas atividades no portal, vai ter as datas para que vocês façam as atividades, poste. Tem também o WhatsApp para que vocês possam me perguntar, ter alguma dúvida, pode vir até a mim, tá? Sempre se atenha à data, porque a gente tem prazo e aí vocês também vão ter avaliação. Todas as atividades vocês valerão ponto e eu vou explicar tudo direitinho, ok? Nossa primeira aula de hoje é sobre calo e calosidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois assuntos e qual é a diferença desses dois assuntos, tá? Então, como vimos, os nossos pés é muito importante, para o bom funcionamento de todo o corpo. E calçados que causam desconforto, questão de postura e alguns problemas, eles podem ocasionar o surgimento de calo e calosidade. Só que agora nós vamos saber qual é a diferença entre calo e calosidade, tá bom? As calosidades, na verdade, elas se dão de forma mais espessa, Geralmente elas ficam localizadas na parte plantar dos pés, tá? Então, geralmente a calosidade, ela tem uma quantidade de queratina maior. Então, sempre que a gente falar de calo, a gente sempre vai lembrar do excesso de queratina. Nós já falamos isso em disciplinas anteriores, Então, sendo assim, a calosidade, você vai sentir uma parte mais espessa, na parte ali da planta dos pés. E ela costuma aparecer, ela se dá, na verdade, costuma aparecer pelo atrito ou pressão nos pés. Esse atrito ou pressão nos pés, ele se dá, devido a calçados inadequados, pela marcha também feita de forma errada, pelo excesso de peso, também, dentre outros fatores, vai ocasionar o excesso de queratina ali naquela região. Por isso que quando a gente fala de calosidade, a gente tem a calosidade muito na planta do pé, na parte do antepé ou do retropé. Algumas mulheres, devido a salto ou calçados, tem muito no antepé. E algumas pessoas idosas, homens, tem muito no retropé, esse excesso de calosidades. Quando a gente fala de calo, os calos eles são diferentes, porque os calos eles são pequenos, são amarelados e têm a forma de cone. E eles podem e muitas vezes estar inflamados. Pode ficar na parte das articulações. Então, geralmente, os calos eles ficam em cima das articulações, ou ao lado do pé, ou na parte, anterior, posterior do pé ali, do calcanhar, tá? E é chamado também de olho de peixe, os calos, Agora a gente vai conhecer um pouquinho as principais causas dos calos e calosidade. Então, geralmente as causas, tanto do calo como da calosidade, elas têm características semelhantes ou parecidas.
muitas vezes está ligado ou relacionado com sapatos inadequados ou sapatos apertados, né? Eles causam assim calos e calosidades. Meias também usadas de forma errada ou muito apertada, que machuca os dedos ou as pregas, né, dos dedos. Sapatos mal produzidos, geralmente que tem uma costura mal produzida ou o seu próprio formato também mal produzido, também pode atingir, tá? E geralmente pessoas que têm algum problema na pele, a sensibilidade, né? Então tem pessoas que têm uma pele do pé mais fininha, mais sensível, então aí vai ter uma probabilidade maior para o surgimento de calo e calosidade. E também pessoas idosas, que geralmente os idosos, eles já têm por si só uma pele mais fininha. Então essa pele mais fininha, essa pele mais sensível é mais propensa ao surgimento de calos. Então, quais são os sintomas, né, que geralmente tem a pessoa que tem um calo, né? Geralmente a primeira coisa que acontece quando a pessoa tem um calo ou calosidade é ela sentir aquele desconforto, né, que ocorre quando já existe ali a protuberância, né? Ou seja, ali a pele já fica alta, né? Então, quando já essa pele já fica alta, protuberante, aí a pessoa já começa a sentir dor, já sente uma ardência, já sente um incômodo, que aí já é o surgimento do calo. Quem nunca, né, sentiu esse incômodo, ou por um excesso de uma atividade física, ou por ter caminhado demais com o sapato, né, desconfortável, por ter ido a algum show com algum salto alto. Então isso é muito comum da gente ver. E muitas vezes também esse aparecimento vem por meio do atrito. Os pés eles podem ficar inchados, né, ao redor do calo, causando ainda mais dor. A pele também pode ficar áspera e ressecada, rachando nos casos mais intensos. Então, geralmente a gente tem um caso de rachar quando a gente fala de calosidade, né? Mas o calo mesmo em si, ele não chega a rachar, né? Agora, como é que a gente vai tratar os calos e calosidade? A gente trata o calo e a calosidade de acordo com a gravidade do problema, né? Para amenizar a dor, a pessoa pode fazer um escalda-pé, né? Que vai dar uma aliviada ali, que vai dar uma aliviada ali na dor, né, das bolhas, ali vai dar uma aliviada. Pode também diminuir essa calosidade fazendo um desbaste plantar, né, com um profissional adequado, que no caso seria um podólogo, né, que seria o mais adequado para fazer esse tipo de tratamento. E na verdade, quando é o calo miliar, que é o calo nos dedos, a resposta mesmo é o tempo. Então não é pocar essa bolha, né, que fica, não é indicado pocar, né, estourar. É sempre o ideal deixar que o próprio organismo ele vai fazer a absorção desse líquido, tá? Procurar sempre usar calçados confortáveis, né? Manter a qualidade, a flexibilidade desses calçados é muito importante, né? Usar cremes hidratantes nos pés diariamente, tá? E na verdade, o calo e a calosidade, ela não tem uma pessoa, um grupo de pessoa específica, né, para ter esse problema. Ela pode acometer qualquer tipo de pessoa, ou jovem ou idoso, ela pode ter esse tipo de problema. E aí a gente vem falando um pouquinho também, como a gente falou, que ela, né, todo tipo de pessoa pode sofrer. Claro, algumas têm mais tendência, né, como vimos, pessoas de idade, jovens, né, ou pessoas que têm um processo de atrito maior ali nas regiões, pode sofrer mais, pessoas diabéticas e também pessoas que têm um problema circulatório. Os idosos também, né, que está no grupo de risco, ou pessoas que têm ali, né, a produção de queratina de forma excessiva, pode sofrer. E aí existe vários tipos de calos. Quando a gente fala de calosidade, a calosidade geralmente atinge a parte de antepé e retropé. Quando a gente fala de calos, existe vários tipos de calo. Existe o calo duro, que é aquele calo que ele possui um núcleo que pressiona as terminações nervosas e causa dor.
tá? Então ele não é um calo mole, ele é um calo duro, que a gente chama, que o nome dele é calo duro, que é o calo com núcleo. Tem o calo interdigital, que é aquele calo que ocorre entre os dedos. Geralmente esse calo ele tem uma característica de ser mais mole pela própria umidade que tem entre os dedos. Temos o calo plantar, que são resultados da hiperpressão localizada ali naquele determinado local, que pode ser ou no antepé ou no retropé. Então esse calo plantar ele se dá devido à pressão, atrito em uma determinada área do pé. Temos o calo dorsal também, que é a pele que fica sobre as articulações, às vezes geralmente é uma pele mais fina, pode sofrer algum atrito, né, com os ossos ali, e esse atrito causa também o calo. Temos o calo miliar, que é um calo que ele é muito parecido com a verruga, porém não é verruga. Ele aparece o calo miliar aparece múltiplos calos pequenos com núcleo, normalmente na planta dos pés. Geralmente esse calo miliar, às vezes eles têm uns pontinhos de sangue. Então por isso que muitas pessoas confundem esse calo com a verruga plantar. Tem o calo neurovascular, que ele em geral forma-se também na planta do pé. Ele possui pequenos vasos e ramos nervosos, podendo causar muita dor. Então veja que esses dois casos, tanto o caso miliar como o caso neurovascular, eles são calos que parecem com a verruga plantar, que vocês vão estudar na próxima disciplina. Mas é bom prestando atenção nas diferenças. As calosidades geralmente elas são maiores e não tem margem e nem borda definida, tá? Geralmente acontece mais na parte inferior dos pés, no arco do metatarso e no quinto dedo do pé. Então é bem comum, né? Geralmente a maioria das pessoas, ou por calçado ou por pressão, tem aquele calozinho duro, né? No último pé. Então, meninas, é isso. Eu gostaria que vocês estudassem esse material, dessem uma lidinha com calma, tá? No site vai ter a atividade que eu gostaria que vocês fizessem, me enviassem, tá? E depois, sempre que a gente responder as atividades, eu vou gravar um videozinho com a resposta e mandar para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço a todas, saudades!